Então eu não consigo descobrir o valor dessas variáveis, não consigo determinar, portanto, no mercado de trabalho, um único valor de equilíbrio para o emprego e o produto. Então, essa é uma das grandes críticas de Keynes para os clássicos, que a gente não determina o nível de emprego a partir do mercado de trabalho. Então, o que eu consigo determinar aqui? O que eu tenho aqui, na verdade, é uma relação entre P e Y. Poderia ter uma relação entre P e N, mas P e N não nos interessa. O que nos interessa é o diagrama da oferta e demanda de produto, né? Da oferta agregada e da demanda agregada. Isso aqui é um modelo, na verdade, de oferta agregada e demanda agregada, em que a oferta agregada está aqui e aqui está a demanda agregada da economia, dado pelo modelo ISLM. Então, o modelo ISLM dá a curva de demanda agregada e a função de produção e a demanda por trabalho dá a curva de oferta agregada da economia. Porque vejam só, considerando que o salário nominal é rígido, se eu aumento o nível de preços, o que acontece? Né? Se aumenta o nível de preços, o salário real cai. O salário real caindo, o que acontece aqui na demanda de trabalho? O salário, como o salário nominal é rígido, então à medida em que aumenta o nível de preços, né, vai cair o salário real e com isso os empresários vão contratar mais trabalhadores. Contratando mais trabalhadores, lá na função de produção, contratando mais trabalhadores, né, o que acontece? O nível de produto aumenta. Então, o que essas duas equações estabelecem é que um aumento do nível de preços reduz o salário real, uma redução do salário real aumenta o nível de emprego e um aumento do nível de emprego aumenta o nível de produto. Então, um aumento do nível de preços aumenta o nível de produto. O que eu tenho aqui é uma curva de oferta agregada, ok? Então, isso aqui é uma curva de oferta agregada e não determina o nível de produto e emprego da economia. Então, como que o meu nível de produto e emprego da economia vai ser determinado, então? Que é a nossa questão, né? O nível de produto da economia vai ser determinado quando eu colocar uma demanda agregada aí nesse gráfico em que tem uma curva de oferta agregada, ou seja, o nível de produto da economia vai ser determinado pela interação da oferta e demanda agregada da economia, ok? E como que eu chego a uma curva de demanda agregada a partir do modelo ISLM? Se os preços são flexíveis, veja o que acontece. Ó, um aumento de preço aqui, né? Se os preços aumentam aqui, o que acontece? A oferta de moeda cai, né? Um aumento de preço reduz a oferta real de moeda. Aumentou o preço, reduz a oferta real de moeda. Aumentou o preço, né, considerando o modelo ISLM. Aqui está a curva LM e aqui está a curva IS. Eu flexibilizei o nível de preços. Aumentou os preços, o que acontece? A oferta real de moeda cai. Caindo a oferta real de moeda, aumenta a taxa de juros. A oferta de moeda fica menor do que a demanda por moeda, a taxa de juros aumenta. E se a taxa de juros aumenta, o investimento cai e cai a renda da economia. É como uma política monetária contracionista, né? E cai a renda da economia. Ou seja, quando o nível de preço aumenta, o meu preço está aqui, certo? Aqui eu tenho um ponto de equilíbrio entre renda e preço, P1 e Y1. Quando eu aumentei o preço para P2, o que aconteceu? A oferta de moeda caiu, né? Dado que a oferta de moeda é fixa, a taxa de juros aumentou, reduziu o investimento, reduziu a renda da economia. Então, o aumento de P2 reduz a renda da economia. Então, eu tenho o Y2 aqui menor, e aí a curva de demanda agregada fica assim. Essa é a curva de demanda agregada a partir do modelo ISLM. E aí, quando eu coloco essa curva de demanda agregada aqui, aí sim eu determino o nível de produto e o nível de preços da economia. Veja que o nível de preço não é determinado diretamente por moeda no curto prazo. Ele é determinado da mesma forma por oferta e demanda agregada, né? Não tem aquela relação da teoria quantitativa da moeda de determinar os preços diretamente a partir ou na mesma proporção do aumento da oferta de moeda. Essa relação não é direta, é a partir da interação das curvas de demanda e oferta agregada, ok?
Então, a minha demanda agregada aqui, que é derivada do modelo ISLM, determina o nível de produto e o nível de preços da economia. Então, esse é o modelo, não é? Esse é o modelo macroeconômico que estava lá na prova de primeira fase. Um modelo de síntese neoclássica, em que eu tenho uma curva de oferta agregada positivamente inclinada, de curto prazo, não é? E uma curva de demanda agregada. E a demanda agregada, interagindo com a curva de oferta agregada, determina o nível de produção. Uma vez determinado o nível de produção, aí é que eu vou lá para a minha curva de demanda de trabalho, no mercado de trabalho, e com isso eu determino, aqui está o nível de emprego, né? Eu determino o nível de emprego. Olha, esse nível de produto aqui, dada a função de produção, esse nível de produto que foi determinado no mercado de bens e serviços pela oferta e demanda agregada, ele vai determinar quanto que vai ser empregado, e uma vez determinado quanto que vai ser empregado, é que determina o salário real da economia. É que vai determinar o salário real da economia, considerando que esses salários nominais aqui são rígidos, né? Então, é essa a causalidade. Vejam que inverteu a causalidade dos clássicos, né? Os clássicos partem aqui do mercado de trabalho, em que uma curva de oferta de trabalho, demanda do trabalho, determina o nível de emprego e o salário real, aí determina o produto vem para cá vertical, e aí demanda agregada não tem nenhum efeito sobre o produto, afeta apenas os preços. Keynes inverteu a causalidade, né? Eu parto agora do mercado de bens. O mercado de bens, a partir da demanda agregada e da oferta agregada da economia, é que determina o nível de produto. Uma vez determinado o nível de produto, se determina, as empresas determinam quanto que elas vão empregar. Uma vez determinado quanto que vai empregar, é que se determina o salário real da economia.